boa tarde. Deixa eu aumentar o volume aqui. Gente, quem tá entrando, vai clicando no aviãozinho. O tema de hoje da live do Criciúma Supera em parceria com a Neurosul. Está sensacional, fantástico. O Dr. Luiz Antônio já entrou aqui, já vi que ele entrou. Seja muito bem-vindo, doutor. Já vou convidá-lo aqui para entrar no ao vivo conosco. Manda um convite, doutor Luiz. Manda um convite para entrar ao vivo que eu já adiciono você aqui. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro e as sequelas da Covid-19. Quais são os estudos mais recentes, o que já se sabe, quais são as queixas mais frequentes que o Dr. Luiz tem recebido no consultório. Boa tarde, Eliane, já solicitado, vamos lá. Como eu disse, gente, clica aí no aviãozinho, manda convite. É um tema muito importante, as pesquisas ainda estão acontecendo, já temos conhecimento de alguns impactos, mas muito ainda a ser descoberto. Boa tarde, Boa tarde, doutor. queridos. Tudo bem, querida? Um grande prazer estar aqui com vocês. Me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. O som está chegando Ótimo. Bem para vocês aí? Eu tô muito ouvindo bom, muito bom. Tranquilamente aqui, Excelente. doutor Luiz. Primeiro quero agradecer imensamente, por você estar aqui conosco, termos, um profissional neurologista que já publicou, inclusive, alguns estudos relacionados às sequelas da Covid-19, que está aqui conosco hoje compartilhando essas informações. Obrigada, Kátia, falou que o som está ótimo. Bom, meu nome é Daniela, eu atuo como coordenadora pedagógica aqui do Método Supera Criciúma, a escola de estimulação cognitiva que nós temos disponível aqui na cidade de Criciúma. Eu gostaria que você se apresentasse, doutor Luiz. Perfeito. Bom, falo aqui diretamente de onde eu trabalho, Eu sou neurologista na clínica Neurosul, neuroespecialistas em Criciúma, Sou plantonista também do setor de emergências neurológicas do Hospital da Unimed de Criciúma e da PUC, do Hospital São Lucas da PUC no Rio Grande do Sul, onde eu também desenvolvo um trabalho e especialização no setor de cirurgia em epilepsia do Hospital São Lucas da PUC. É a minha grande área de atuação, epilepsia, neuroepilepsia, cirurgia em epilepsia, mas eu trago comigo uma experiência bem validada de formação neurológica dentro de uma pandemia de Covid. Então tivemos muito contato, desenvolvido ao longo desses anos de residência médica, justamente no coração, no epicentro dessa pandemia que abalou as estruturas mundiais e de sistemas de saúde, colapsou em vários momentos estruturas de saúde no mundo inteiro. E eu queria trazer aqui, com a participação de vocês, e de todos juntos, para que nós formulemos um pensamento mais neurológico nesse sentido. Acho que vai ser uma conversa muito legal. Exato, estamos aqui prontos para um bate-papo. Obrigada, doutor. Então, a sua residência, ela foi agora durante o período de pandemia. Uhum. Você estava fazendo a residência em Exatamente. Exatamente. Foram 2 anos bem conturbados, O primeiro, os intensos, digo conturbados no sentido da pandemia, Eu me lembro, exato. Sim. Eu me lembro ainda em março do ano anterior, que foi o momento de colapso do nosso sistema de saúde público, especialmente, Foi particularmente dramático para mim. Eu nunca tinha visto aquilo que eu vi, que eram hospitais e PAs públicos completamente superlotados de pacientes em síndrome respiratória grave, insuficiência respiratória. Nós tivemos momentos em que houve até mesmo de falta de material básico, oxigênio,
perdi pacientes na minha frente em parada respiratória por falta de oxigênio, às vezes por falta de tubulação em certos hospitais, então foi algo dramático mesmo. E, por outro lado, algo que agregou muito em termos de conhecimento neurológico. Nunca vimos tantas síndromes relacionadas, né? E também conhecemos uma doença nova que envolve, sim, o nosso sistema nervoso central também. Muito embora nós falemos muito mais a respeito de sequelas respiratórias, né? A sequela neurológica talvez seja uma das mais comuns e com certeza muitas pessoas que nos ouvem hoje vão se identificar muito e vão ter muitas das suas dúvidas, né? E com certeza esclarecidas nesse sentido. Acho que vai ser bem agregador. Sim, quem tiver, desde já, né, está aberto a perguntas. Quem quiser colocar aqui no chat alguma pergunta, pode colocar. Na medida do possível, estaremos respondendo. Doutor, quando o paciente chega, né, vamos falar agora do epicentro ali da pandemia, chega, o primeiro trato era essa questão respiratória. Mas quando nós falamos de um paciente que ele está com essa deficiência, como que eu posso colocar agora? O cérebro, de certa forma, já está sendo impactado. Porque quando a gente fala em baixar a oxigenação, né, do nosso corpo, baixar a oxigenação no nosso sangue, a gente está falando que também está deixando de chegar a quantidade de oxigênio para o nosso Exatamente. cérebro. Então, todos aqueles que foram, podemos afirmar, doutor, que todos que foram acometidos, né, que sentiram falta de ar, ou que passaram por intubação, enfim, que tiveram que ser hospitalizados, eles tiveram impactos neurológicos. Com certeza. Há todo um sofrimento neurológico em termos de doenças críticas, insuficiência respiratória aguda. Nós tivemos em se falando antes das sequelas neurológicas, em se falando do primeiro momento do sofrimento neurológico no contexto de uma síndrome respiratória aguda, né? Nós tivemos inúmeros pacientes com sequelas pós-parada em contexto, né, de insuficiência respiratória aguda, com consequências e sequelas duradouras, né, e definitivas em muitos casos, né? Nós tivemos uma verdadeira explosão de incidência de casos de AVC em contexto de Covid leve e até Covid mais grave, dependendo de suplementação de oxigênio e respiração mecânica, ventilação mecânica propriamente dita, né? Então nós tivemos ainda várias outras síndromes, mas de fato, como você bem comentou, há um sofrimento às vezes isquêmico, né, cerebral neurológico no contexto de uma síndrome respiratória aguda, como foi tão frequentemente visto nesse contexto de pandemia, especialmente nos primeiros meses, mas também nessa pior onda que foi a quarta onda, principalmente em março, que foi talvez o cenário mais dramático e triste dentro da pandemia que nós vivenciamos. Sim. Porque desde que começaram, né, e a gente se ouve muito, e nós tivemos aqui na nossa cidade, inclusive, tivemos um centro de reabilitação, comentamos isso anteriormente, e aí as pessoas buscam muito a reabilitação cardiopulmonar, então, né, a reabilitação respiratória, mas e a reabilitação cognitiva, Perfeito. doutor? De que forma que a gente pensa na reabilitação cognitiva, como que ela pode ser feita? Muito bem colocado, né? Nós falamos num primeiro momento, né, nos principais eventos e do sofrimento neurológico, no momento da infecção respiratória, na insuficiência respiratória aguda, num contexto, né, propriamente dito, né, da doença grave no seu ictus, né? Mas pouco tem se falado, né, muito tem se falado, claro, em reabilitação cardiorrespiratória. E eu faço a salva e presto aqui a minha honra especial a um colega também que é meu conhecido, e eu tive o prazer de visitar aqui em Criciúma justamente o nosso centro de reabilitação de Covid. Um trabalho notável, né, o Luiz Carlos, né, Fontana, né,
um amigo também, Jamile também. Tive o prazer de Isso, meu conhecê-lo amigo. também. E principalmente a Jamile também, sua noiva, uma grande amiga, nos formamos juntos, né? Ela também fez pneumologia lá na PUC, né? E desenvolveram um trabalho muito legal lá. Eu trabalhei dentro de alguns centros na Grande Porto Alegre, especialmente junto à Prefeitura de Montenegro, com a reabilitação pulmonar, cardiorrespiratória, mas da minha experiência, mais com a reabilitação neurológica, né? E eu posso afirmar que, sem sombra de dúvidas, né, após as limitações respiratórias e cardiorrespiratórias, com certeza a neurológica tende a ser das mais comuns, talvez se não a mais comum, né? Há uma necessidade de mais casuística para nós detalharmos melhor objetivamente nisso. Mas eu vou te dizer, Sim, há uma quantidade muito significante, um número relativamente bastante alto, né, de sequelas de leves, né, a relativamente mais dramáticas e mais sombrias relacionadas à Covid, quando nós pensamos em sequelas de AVC e AVC grande, AVC extenso, né? Mas, como nós comentávamos em conversa anterior, e acredito que muitos dos que nos ouvem hoje vão se familiarizar com uma cefaleia, uma dor de cabeça persistente após a Covid. No meu caso, que tive Covid 2 vezes, eu subi da Covid por algo que eu nunca tive, né? Cefaleia muito intensa, a dor de cabeça muito intensa. Aquela dor de cabeça em toda a cabeça, holocraniana, compressiva, forte, né? E que em muitos casos persiste, e digo na minha experiência, persistindo por meses em alguns pacientes, né? Fora a descompensação de pacientes que já tinham, por exemplo, enxaqueca prévia. Vários pacientes já tinham tipos de dores de cabeça primárias, né? Como a enxaqueca, como aura, né? Como tensionais crônicas, né? E que com a Covid simplesmente houve um acender de um aquecimento da fogueira, assim, praticamente álcool em cima do que já tinha na chama antiga, né? Houve uma cronificação, uma mudança de padrão nas antigas dores crônicas, né? Ou uma intensificação, uma mudança de padrão para algo mais desconfortável. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar familiarizadas quando nós falamos de alguma dificuldade a mais no sentido de memória, atenção. E aqueles pacientes que persistiram por longo tempo com ainda uma alteração gustativa de paladar e também de olfato. Há pacientes que eu acompanho hoje que ainda não recuperaram, 2 anos pós a Covid, né? E nós temos percebido, né, justamente uma correlação em alguns trabalhos entre infecções mais graves e a incidência aumentada de sequelas. Tá aqui a colega, a Patrícia Pilati, que vale muito a pena ressaltar, acho que vai ser comentado isso, né? Que com referência à reabilitação, especialmente a cognitiva. Mas eu não quero atrapalhar, a entrevistadora não sou eu. Não quero dar aqui exatamente, né? mas com certeza. Esse trabalho. Acho que vai. Esse trabalho de a reabilitação cognitiva, e antes de falar até da reabilitação, Dr. Luiz, a gente sabe que um cérebro forte é um cérebro estimulado. Né? Então, assim, ó, alguns estudos foram publicados, inclusive, relacionados a questões de pacientes que passaram por todo esse processo, que tiveram todo esse sofrimento neurológico, quando com um cérebro forte, as sequelas são menores. Me corrija se eu estiver errada. Né? Então, a reabilitação cognitiva, ela se faz, no caso de pacientes que foram acometidos, né, pelo Covid, digamos que ela se torna de urgência. Né? A gente precisa buscar, eu estou tendo desafios com atenção, eu estou tendo desafios de memória, eu preciso com urgência buscar para que isso não se agrave.
porque nós sabemos que uma vez que essas redes neurais foram enfraquecidas, nós precisamos buscar recursos, né, para que nós possamos reabilitar essas áreas, fortalecer novamente essas Exato. conexões. Aqui as meninas colocaram, agora vai faltar que sobe muito rápido, né? Na Isso. Neurosul existe uma profissional que Justo. faz, pode falar, Não, doutor, que o doutor deve com certeza. conhecer, né? Trabalha junto a essa Justamente, profissional, nós, pode nós colocar temos na aqui live, na sim. Neurosul um grande centro de reabilitação neurológica, né? Que conta com um serviço de excelentes fisioterapeutas especializadas, não só na neurologia, mas principalmente na nossa área, na grande área que é a neurológica, né? Neurológica, perdão. Mas há um trabalho de Sim. reabilitação também psicológica fantástico, né? Não entrando, não quebrando um pouco exatamente já foi colocada A a Stephanie, né? Stephanie, É um trabalho mais relacionado à psicologia e neuropsicologia, que nós, tanto para testagem sim. nesses pacientes, para fazer uma averiguação mais objetiva, né, e um estadiamento mais objetivo desse déficit, que é através da testagem neuropsicológica, tal qual, tanto quanto um serviço de reabilitação neuropsicológica desses pacientes, né? Que é muito importante, Sim. algo mais, não apenas de conscientização, mas também algo muito importante no sentido de uma reabilitação, né, com atividades, com bateria de testes, né, que pode não só nós, isso já é algo que já vinha sido trazido das doenças neurocognitivas, né, como Alzheimer, e também das testagens relacionadas a crianças, diagnóstico de crianças com déficits relacionados com déficits cognitivos de atenção, né? Mas já estamos tendo muitas demandas hoje para pacientes adultos em pós-Covid. Nós conversávamos antes, numa conversa de alinhamento, né? E dando nome aos bois, né? Praticamente numa linguagem bem coloquial. Nós temos uma lesão, o Covid, ele tem um acometimento, é uma doença primariamente respiratória, mas ele é sistêmico, tá? E nós temos um acometimento de uma lesão citopática propriamente há um trobismo, há um acometimento neurológico do Covid, né? Você vê em peças anatômicas pós-mortem, né? Pós a morte, estudo, você vê pequenas lesões, pequenas hemorragias, pequenas isquemias em alguns casos. Há uma lesão micro que muitas vezes nós não vemos em ressonâncias, nós não vemos em exames que investigam mais a estrutura neurológica no modo grosseiro, mas há uma investigação, há uma lesão de fato tissular micro ainda, algo mais microscópico ainda. Isso desencadeia uma série de sintomas que nós hoje organizamos em torno de uma síndrome que é bastante comum, inclusive a outras doenças virais, né? E nós chamamos isso de brain fog, ou em outras palavras, uma tradução livre, é uma névoa cerebral. Né? Muitos pacientes eles têm aquilo que nós chamamos de déficits cognitivos, algo muito mais comum hoje, em torno de 20 a 30% dos pacientes, em alguns estudos, isso pode variar, né, nos primeiros meses pós-Covid, muito restrito, mais restritos, não digo, mas não somente, né, mas principalmente em memória de curta duração. O que é a memória de curta duração? É aquela memória operacional, né? Aquela memória do dia a dia, né? Aquilo que me falaram para fazer em um momento no meu trabalho ou numa tarefa que eu preciso fazer, mas logo em seguida me disseram para fazer outra e eu esqueci daquela. Por exemplo, eu tenho Que nos permite estar aqui executando a live, agora é exato, a nossa memória de justamente trabalho. aquilo, é a memória, é algo como se for pensar na tela de trabalho do computador. Né? São várias coisas que estão à minha frente no momento e eu não posso esquecer de nenhuma delas. Eu tenho que fazer uma ligação, mas não posso esquecer da água que está fervendo para que eu possa preparar o meu café para ser mais produtivo no dia do trabalho. E aí eu esqueço aquilo, é que eu não consigo manter o painel com tudo à vista na minha memória, tá entendendo? Memória de curta duração, ou também chamada memória de trabalho, certo? Mas nós temos Sim. percebido também dificuldades na nossa atenção. Então, vários pacientes, eles vêm ao consultório perguntando, parece que eu desenvolvi um TDAH,
né? Pós-Covid, não existe isso. Mas existe uma certa dificuldade relacionada à atenção também, né? Isso é muito comum e faz parte de toda essa síndrome. Para isso, nós temos uma reabilitação, sim. Há um trabalho de longa duração, que pode envolver prescrição também de medicamentos em certos casos, tá? Mas isso demanda também uma investigação, tá? Demanda uma investigação com exames de neuroimagem, demanda uma investigação de diagnósticos diferenciais, porque a COVID ela não traz sintomas de memórias apenas relacionados a dano cerebral, né? Microscópico, tissular. Sim. Mas nós vemos vários pacientes também, querida, com problemas relacionados a uma descompensação de função. Pacientes com hipotireoidismo pós-Covid, né? Ou algo mais... ou algo transitório relacionado tireopatias pós-Covid, né? Algo mais relacionado a anemias ou déficits vitamínicos associados ou não associados ao Covid que podem potencializar esse déficit cognitivo mais leve ou subjetivo do paciente, ou mais perceptível no dia a dia. Tá? E em muitos e muitos casos, isso é reversível, com certeza, mediante a reabilitação, mediante uma mudança de estilo de vida, muitas vezes, né? A abordagem é ampla, mas ela é cabível e é altamente recomendável. Complementando aqui o que o Dr. Luiz está falando, é que quando a gente fala de reabilitação cognitiva, quando a gente fala de memória de trabalho, quando a gente fala de concentração, a gente precisa ter ciência de que o nosso cérebro, ele trabalha como uma orquestra. Né? E aí, quando eu tenho um desafio de memória de trabalho, como que eu vou sanar esse desafio? Porque a nossa memória de trabalho, ela tem capacidade reduzida. Né? Agora, como que eu amplio tudo isso? A forma que eu vou ampliar minha memória de trabalho é fortalecendo e construindo conexões com outras áreas do meu cérebro que levem essas informações que me são pertinentes, que eu consiga associar e responder rapidamente. Do contrário, outra informação vai vir e eu vou perder. E em se falando dessa questão do pós-Covid, e dessa questão, parece que eu virei TDAH depois que eu tive Covid, né? A falta de atenção, de foco atencional, de concentração, ela é muito prejudicial ao nosso cérebro. Porque se nós vamos... como que a gente recebe informação? A partir dos nossos 5 principais sentidos, né? Mas o tanto que eu me concentro, a minha capacidade de concentração, ela vai determinar a quantidade de informações que eu vou captar. E a partir daí, quantas eu vou associar. Então, por isso que a estimulação cognitiva é muito bom saber que temos um parceiro nosso, né? Que a Neurosul está aqui com a gente hoje, é muito importante. Né? Porque nós aqui no Supera, essa é a nossa missão de vida, realmente. Que a estimulação cognitiva, né? Hoje a gente está falando, focado nas sequelas da Covid-19, mas ela deve acontecer ao longo de toda a vida. Um cérebro forte, ele está melhor preparado, vai sofrer menos, né? E não somente com Covid, mas em outros. Opa, voltei a ouvir. Temos uma Voltou, saindo fora aqui. Não sei se eu fiquei falando sozinha ou se as pessoas estavam me ouvindo. Eu não escutei mais, perdão. A gente falava em reabilitação. A sua fala estava em torno de uma
da parceria e a oferta da Neurosul, por exemplo, nesse serviço não apenas de diagnóstico, mas também como centro de reabilitação cognitiva. Sim, certo. Que é o que nós também, é o que nós aqui no Supera, né, nós oferecemos, é exatamente isso. Né, essa questão dessa estimulação cognitiva, somos uma escola de ginástica cerebral. Essa estimulação cognitiva e treino de competências socioemocionais para que a gente possa, não somente no momento da urgência, que eu acho muito importante a gente deixar claro isso, que não é somente quando a gente sente a dor que a gente deve procurar, a gente deve, né, produzir, construir e fortalecer as nossas redes neurais, para que em momentos como esse, como foi falado lá no começo da nossa live, que um cérebro forte, ele vai estar melhor preparado, não somente se tratando de Covid, mas também, né, outras patologias, outros acometimentos. Exatamente. A cognição, ela é multifatorialmente influenciada, né? Há um trabalho muito legal da The Lancet, não apenas a Neurology, né? De 2020 agora, então são 2 anos, né? Sobre os fatores, por exemplo, que impactam, né? E podem poder corresponder a, por exemplo, do desenvolvimento de até 40% das demências, né? Então, que entra a questão do desenvolvimento entra também nessa fala de reabilitação neurológica cognitiva. Existem inúmeros fatores, né? E algo que nós tocamos muito em consultório, que é o estilo de vida do paciente, né? O cérebro não é um órgão aleatório, né? Um órgão isolado, separado do corpo, né? E as competências que vêm dele, idem. E ela não apenas a questão a cognição no sentido de foco atencional, atenção, memória, mas não apenas isso, mas as próprias competências emocionais, né? Então, quando nós orientamos a respeito de saúde neurológica, falamos de hipertensão, falamos de tratamento e compensação de diabetes, atividade física. Quanto se fala, faltariam lives e mais lives, quando nós falamos apenas de a saúde do sono, por exemplo. A necessidade de atividade física regular, de intensidade leve a moderada. E tantos outros assuntos, saúde emocional, relacionamento, né, tratamento de depressão e tratamento, né, e dispositivos e organização de rotina do idoso em termos de atividade, e não apenas atividade, mas relacionamento interpessoal rico, né, cada vez com redes de apoio, cada vez mais fortes, cada vez mais numerosas, e tudo isso conflui numa saúde neurológica, né, íntegra, uma saúde neurológica bastante resistente a esses tipos de agravos, como o Covid, mas não só o Covid, mas quando nós pensamos numa saúde neurológica de longo prazo, né, com qualidade de vida e competência neurológica, independência neurológica e cognitiva, até os 80, 90 anos, por que não? Né? Mas isso excede... A expectativa de vida, ela aumentou, exato, né? Tivemos aí uma redução em virtude, né, da pandemia. Houve uma redução, sim, nesse número, mas eu vou colocar o caso aqui no Supera, por exemplo, o nosso aluno mais velho tem 88 Olha anos. Só, meu Deus. Então, a busca pela... É fantástico isso, né? É fantástico. A busca pela estimulação cognitiva, por esse fortalecimento, para que ele possa chegar, quem sabe, 98 e com saúde neurológica. Por que não independente, né? Podendo aproveitar bem esses anos de vida. Por que não como pessoas... Nós temos pessoas na nossa sociedade que são exemplares nesse sentido. Como um empresário, quantos não conhecem a história de um Abílio Diniz, com 80 e tantos anos, com 2 horas de academia e um cognitivo completamente preservado. E tantos outros, como poetas, Ariano Suassuna, até pouco tempo, com uma idade avançada, declamando e com uma memória preservada. Por que não? Eu sei que excede um pouquinho o assunto da Covid, mas engloba, não? Por que não, né?
Mas é importante Claro, falar, porque a busca pela reabilitação, né? Eu considero com importante que a certeza. gente fale, fugimos um pouquinho, mas é Mas, importante, exato, mas doutor. engloba com certeza, né? E Engloba. especialmente sendo um assunto em comum e independentemente da idade. Nós falamos desses pacientes COVID que são da infância até a terceira idade, idade avançada. Nós temos benefício e agora em estudos recentes também. Eles apontam que, por exemplo, há Uhum. um benefício no atraso ao desenvolvimento de demências com programas, por exemplo, de reabilitação e de jogos regulares com realmente de estímulo neurológico para idosos. Então, até o final e Sim. até o desenvolvimento de estágios leves da doença, né, prodrômicos da doença, como o déficit cognitivo leve, por exemplo, no caso do Alzheimer, até estágios iniciais da doença você vê benefício, né, de prevenção e até uma minimização de danos possível. Então, é altamente recomendável, altamente recomendável. Nós entramos agora, o método Supera entrou agora em parceria com a USP em uma grande pesquisa dentro desse tema específico de reabilitação cognitiva. Então, vão ser 2 anos, a duração desse estudo vai ser de 2 anos, e é exatamente isso, a gente precisa trazer essas Uhum, comprovações, né? A gente já, o doutor aí em casos clínicos e acompanhamento de paciente, já observa que quem teve uma melhor estimulação ao longo da vida, uhum, né, então um quadro mais saudável. com E esse certeza. estudo está sendo feito, nós iniciamos agora, no início de 2022, que se iniciou esse estudo essa pesquisa em Uhum. parceria com a USP e o Método Supera. Vamos trazer aqui na live, doutora, a Ah, apresentação desse. Mas sensacional. agora, falando Vou estar acompanhando com certeza. Ansioso. Mas Tá, falando, tá sem bom. querer, Doutora, agora falando aqui, né, do Covid-19, das sequelas da Covid-19, o que que a gente tem de concreto, o vírus em si, desses estudos, dessas dissecações cerebrais que o doutor comentou no início da live, foi encontrado presença do vírus em si no cérebro uhum. humano? Nós temos sinais de inflamação neurológica, né? Através Ah, do acometimento sistêmico do vírus, né? Você como como nós conversamos anteriormente, nesse contexto inicial da Covid, né? Houveram vários trabalhos, muitas punções lombares para avaliação do líquor, né? sim. Alguma coisa de Isso. pleocitose foi encontrada demonstrando uma presença de inflamação, foi largamente visualizada. Mas nós não percebemos um tropismo no sentido do desenvolvimento de encefalites ou propriamente meningoencefalites, ou pelo menos averiguadas até o momento, foi muito raro. Né? Então, o acometimento direto Sim. ele foi algo muito pouco demonstrado. Não impossível até o momento, até porque há um livro aberto ainda, né? Sim, as pesquisas Exato, iniciaram, né, doutora? A pandemia, né, nós estamos vivendo nela exato. ainda, né? Nós Então a gente sabe que tudo que é uma corrida contra o Exatamente, é tempo. um livro aberto ainda. Nós vamos estar concluindo Uhum. propriamente ditas consequências neurológicas e nos diversos sistemas do organismo. 50 anos, né? Com certeza, em termos de sequela. Nós vimos muitas síndromes relacionadas. Nunca se viu no Brasil tanto caso, né? Por exemplo, de síndromes relacionadas ou pós-eventos virais, né? Como, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, síndromes neuromusculares, né? Nós publicamos ainda no Congresso Brasileiro de Neurologia 2 pôsteres nesse sentido de doenças neurológicas pós-virais, algumas raras, como opsoclonos, mioclonos,
pós-Covid, mas o fato é que Guillain-Barré, nesse contexto, foi muito presente também, algo que é algo medianamente não tão comum na medicina, na neurologia, mas nesse contexto foi relativamente comum nesse contexto de pandemia, muito mais do que em condições normais, né? Mas isso em casos de minoria. AVCs, houve uma chance muito mais elevada, tá? Houveram muitos AVCs em contexto de infecção aguda pela Covid, seja ela, principalmente os casos graves. Desculpa. Sim, perdão? Sim. Doutor, agora o doutor falando assim, ó, nos casos graves. E agora no acompanhamento que o doutor tem de consultório, enfim, essa sequência, essas assim, ó, esse risco ele aumentou, essas incidências, pessoas, eu tive Covid no ano, lá no início do ano passado, e aí eu fiquei com, né, tá tudo diferente, sequelas relacionadas à memória, à atenção, enfim, e a falta de um diagnóstico, e depois vai se perceber esse paciente vir a ser acometido posteriormente, depois de um prazo maior, por um AVC, por exemplo. Tem ocorrido isso? O contexto de AVC agudo, ele nos pareceu ser mais circunscrito ao contexto de infecção aguda mesmo, né? Ao quadro respiratório, né? As sequelas cognitivas relacionadas à cefaliatria também, dores de cabeça crônicas e até nevralgias periféricas, né? Como, por exemplo, do olfatório e do hipoglosso, ou sensibilidade gustatória, nós percebemos uma grande variabilidade. Deixa eu colocar mais claramente para o nosso paciente. Nós vimos, por exemplo, né, na percepção de ambulatórios pós-Covid, a maior parte dessas pessoas tendo uma reabilitação, uma reversão dos sintomas em torno de 2 a 6 meses, tocando mais nos sintomas cognitivos. Mas isso é uma percepção bastante preliminar, que foi da percepção e descrição de casos por especialistas, né? Demandam trabalhos mesmo. Nós vimos, por exemplo, em idosos, por exemplo, somando o brain fog, a névoa cerebral propriamente dita em idosos, se sobrepondo a 2 anos de isolamento e hipoestímulo cognitivo no caso dos idosos. Então, não há um trabalho apontando isso claramente, mas nós vemos com certeza o aceleramento do declínio cognitivo de muitos idosos nesse período de pandemia. E aí a gente aumenta aí a chance, a propensão ao desenvolvimento, né, de casos de demência, enfim. Eu gosto muito de enaltecer, porque chegou-se o momento, né, que assim, a gente tinha nosso público 60 mais completamente incluso já numa rotina com várias atividades, e fazendo atividade física, enfim, a socialização em si, o relacionamento, né, interpessoal que o doutor colocou no início ali da fala, e aí de repente, né, houve aquele cuidado, não pode mais nem sair de dentro de casa. E isso se prolongou por tantos anos, né? Por 2 anos. E agora que muitos ainda estão assim, aquele receio, medo realmente, né? A ansiedade que gerou, né? Todo o contexto pandêmico gerou muita ansiedade. E aí o desenvolvimento de quadros depressivos, enfim, o impacto ele gigantesco. São múltiplos fatores, como você bem elencou, né? Você tem vários deles se sobrepondo, um overlapping de vários fatores que realmente eles confluíram num declínio acelerado da demência, né? Você vê o isolamento social, eu sempre falo para os meus pacientes que o principal estímulo cognitivo que nós não podemos deixar de lançar mão, nós não podemos abrir mão em nenhum momento, realmente é o relacionamento. O relacionamento interpessoal talvez seja o estímulo cognitivo mais potente. Então nós somamos... Esse, doutor, é o grande motivo de as aulas do Supera serem em turma. Pela importância da estimulação do relacionamento interpessoal.
É que a gente não Hum, dissocia, né, doutora? A gente vai falar de cognição e de competência socioemocional, elas estão, completamente né? Elas interligados. caminham lado a Imagina, com lado. certeza. Não é à toa, Uhum. no nosso cérebro, as áreas de comunicação e memória estejam, de cognição e de afeto, elas estejam tão interligadas, né? Então, o próprio afeto é um domínio, né? A inteligência cognitiva, a inteligência emocional, ela é muito interligada, né? Mas o fato é que nós tivemos abalos do próprio Covid, com efeito da infecção sistêmica, nós tivemos o isolamento social, nós tivemos uma epidemia de Sim. doenças psiquiátricas relacionadas ao isolamento, hipoestímulo e ao temor internacional, né? Uma ansiedade generalizada não, não injustificada, né? Nesse contexto, Não há como não não há como temer. não ter Quando eu estava com Covid, eu estava com todos nós. medo. Eu passei sintomas Exato. leves, foi no início desse ano, mas você fica apreensivo. Afinal, a gente viveu todo esse Houveram cenário, né? famílias literalmente dizimadas, né, pela Covid, pais, Uhum. filhos, tios, todos perderam, né, um ou dois entes, pelo menos, e eu Uhum. conheci em certos lugares famílias inteiras que foram devastadas, né, pela Covid, e isso realmente acumula mais ainda um peso emocional, né, que realmente percebeu, se verificou nessa verdadeira epidemia de doença e um aceleramento de realmente declínio cognitivo em vários pacientes que tiveram Covid, especialmente na terceira idade. Mas, Sim. Doutor, nós tivemos uma pergunta no Instagram, aqui no chat, relacionado se a Covid-19 ela teve casos relacionados à epilepsia, ao aumento de casos de epilepsia em pacientes que foram acometidos pelo Covid. uhum. Olha, nós, epilepsia é a minha especialidade, né? Então, Sim, ainda colocaram assim, já que a especialidade do doutor, o doutor sabe isso. se teve o aumento. Foi exatamente assim a pergunta, doutor. A epilepsia é uma doença, é uma doença neurológica de hiperexcitabilidade neuronal, né? Então nós temos um estabelecimento de um cérebro mais excitável, seja por uma lesão, seja por uma síndrome genética, uma síndrome neurológica primária, síndrome epilética primária, como várias causas, né? A epilepsia é uma grande área da neurologia, não necessariamente uma doença específica, né? É uma condição em que você tem uma predisposição ao desenvolvimento de crises epiléticas, que são com repetição delas, né? E o que é uma crise epilética? É uma Sim. situação, é um evento neurológico em que há uma descarga excessiva e assíncrona elétrica dos nossos grupos neuronais. Na COVID, aqueles pacientes que tinham epilepsia prévia, assim como qualquer outra doença, e eles têm um abalo, né, um trauma, uma doença cometendo, né, que fere a sua integridade física, eles têm a predisposição a ter uma descompensação transitória da sua epilepsia. Com certeza, nesses nós tivemos mais crises. Nos pacientes que evoluíram com Sim. sequelas de AVC pós-Covid, a complicação das mais comuns do AVC é o desenvolvimento de uma epilepsia lesional, uma epilepsia pós-AVC em vários dos nossos idosos. Mas diretamente pelo Covid, não. Diretamente pelo Covid não se verificou tanto, mas mais pelas sequelas que ele trouxe, pela, ou pelo agravo que a infecção descompensar temporariamente aqueles pacientes que já tinham um quadro epilético prévio, uma síndrome epilética prévia, né? Mas algo diretamente causador Sim. pelo Covid, não necessariamente verificamos. Mas, diferentemente de AVCs, diferentemente de Guillain-Barré, cefaleias crônicas pós-Covid, a semelhança do que foi visto na grande mortandade causada pela gripe espanhola. Em meados da segunda década do século XX, se falava muito em termos de encefalopatia pós-gripal ou pós-influenza, que eram as dificuldades cognitivas e a cefaleia
que se percebia pós a infecção da gripe espanhola, que matou, cefou a vida de milhões no passado também, mais de 50 milhões de vidas. Então a história se repete, né? A história se repete. Sim, doutor. Nós temos agora, né, as pessoas conhecendo o Dr. Luiz estão aqui, né, fazendo perguntas relacionadas à sua especialização também. Nós temos uma pergunta aqui, doutor. Conhece a síndrome de Fires? É um quadro febril que gera crises convulsivas. E qual seria o melhor tratamento? Não sei se eu pronunciei corretamente. Fires. Vou até... talvez seja a pronúncia, mas crises febris são muito comuns. Tá, F-I-R-E-S. Como é? F-I-R-E-S. Fires. Eu particularmente não me vem um tratamento específico para Fires. Tá? Existe um grupo de doenças epiléticas que nós chamamos de encefalopatias epiléticas, em que há o surgimento das crises epiléticas, elas especificamente acarretam um declínio ou um déficit neurológico, cognitivo e comportamental, relacionados as crianças muitas vezes vêm demonstrando desenvolvimento neuropsico dentro dos marcos esperados pela sua idade. Isto é normal, tá? Um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, mas quando da apresentação da doença, há uma involução, há uma perda desses marcos. E muitas delas têm em comum a piora e o surgimento das crises com a febre. Lennox-Gastaut. Então isso não é uma peculiaridade apenas dessa entidade, mas muitas das encefalopatias epiléticas em si. Isso. Não confundindo com a crise febril, que é a crise epilética mais comum nas crianças. As crianças têm amidalite, elas têm uma gripe, né? E por questão de maturidade do termostato, o carburador ali não se aquece demais e não está tão desenvolvido, né? A criança vem a ter... Não dá conta. Né? O transformador aquece demais, né? Mas não necessariamente vai aumentar as chances do desenvolvimento da criança de uma epilepsia, não necessariamente. Isso é simplesmente uma entidade que na maior parte das vezes é benigna, tá? Com certeza muitas crianças... Que ela vai ocorrer uma vez e ela não vai ser repetida, grande maioria, né? Não há nenhuma... Na grande maioria dos casos, não. Nenhuma propensão a ter essas crises, no caso. Foi causada exatamente aí pelo... Gostei da analogia que o doutor fez pelo o carburador que aqueceu não deu conta. Demais. Na grande maioria. Deu conta. Quando elas começam a se repetir, a gente já começa a ficar mais atento para talvez uma entidade que vai se apresentar a crianças que têm crises febris atípicas, por exemplo, e 10% delas, muitas vezes, 10% das pacientes, por exemplo, que têm epilepsia neoclônica juvenil, que é uma das síndromes epiléticas mais comuns, né, genéticas, por exemplo, elas tiveram crises febris. Mas, na grande maioria, num universo de mais de 90% desses pacientes, as crises vão ser benignas e não vão se repetir ao longo da vida. Né? Bom, doutor, voltando para o nosso tema aqui, né, os impactos, as sequelas da Covid-19 no cérebro, quando eu percebo que eu não tenho atenção, eu percebo a cefaleia recorrente, né? Eu comecei a ter enxaqueca ou eu aumentei, elas estão mais intensas. Quando eu devo procurar o acompanhamento neurológico? Porque eu sou uma defensora da prevenção, né? Então eu não posso ficar esperando o agravamento acontecer para que eu busque, né, solucionar o desafio que eu estou tendo. Quais são os sinais, doutor, de que eu, pós-Covid, devo procurar? Não, preciso procurar o doutor Luiz. Olha, sempre que houver dúvida, né,
é difícil muitas vezes nós avaliarmos, deixar uma decisão para nossa própria responsabilidade de Uhum. gravidade, às vezes muitas vezes eventualmente perigoso. Assim, né? A pergunta ficou forte, né, Tem doutor? Mas pessoas assim, que sinais, existem né? pessoas. Sinais de que eu devo Eu procurar. recomendo que na dúvida sempre, tá entendendo? Porque existem pessoas que têm o Sim. termômetro não calibrado, né? Existem pessoas que procuram só realmente em situações com paus sintomáticas, né? Com sintomas muito brandos e que podem se beneficiar de uma Sim. recomendação do estilo de vida, e há pessoas que não procuram mesmo em meio a um sofrimento de vida relevante, que são Intenso. os famosos tigres, Uhum. né, que enfrentam tudo ou são resistentes demais, enquanto que poderiam se beneficiar de um atendimento melhor e um tratamento adequado e atencioso para o seu sofrimento de vida e relacionado à doença, que não precisariam. Mais qualidade de Exatamente. vida, A né, gente doutor? poderia agregar qualidade de vida muito antes, né? Mas, respondendo à pergunta, nós devemos ficar atentos, né? Nem tudo necessariamente é sequela COVID, né? E o atendimento neurológico é muito bom para nós podermos fazer o diagnóstico do que é advinto necessariamente, propriamente do COVID, e o que eventualmente pode ser o início de um quadro de doença neurodegenerativa, como um Alzheimer, ou até mesmo outro tipo de demência que pode ser reversível. E outra coisa, né? Uma Sim. cefaleia, quando que ela é algo pós-Covid e que merece tratamento, atrapalhando a minha qualidade de vida, e quando que ela merece uma atenção a mais e uma investigação mais ampla com neuroimagem, né? Existem os red flags, que são as bandeiras vermelhas de cefaleia, né? Existem situações que nós devemos imperiosamente, necessariamente investigar com neuroimagem, com ressonância, de preferência, né? Ou Sim. tomografia, né? Então, um rastreio inicial é muito importante, até para nós indicarmos a reabilitação necessária, as medicações necessárias, corrigirmos alguns vícios do estilo de vida que são altamente destrutivos e deletérios para a nossa qualidade neurológica, seja para o cognitivo, seja, seja para qualquer perdão, Para qualquer para qualquer reabilitação, né, domínio da doutor? nossa inteligência, da nossa qualidade de vida. Há pessoas com péssimos hábitos Sim. para a qualidade de vida, como péssimo sono, que é algo que a gente precisa corrigir dentro do nosso campo da neurologia, alimentação altamente excessiva, altamente viciosa, né? Muitos alimentos realmente. Ai, doutor Luiz caiu. Oi, estamos aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo?